Muitas vezes, a teologia e a filosofia discutem os mesmos assuntos, tratam das mesmas questões, dos mesmos temas, porém de maneiras diferentes. A teologia crê na revelação. A filosofia busca entender esses assuntos pela via da razão. E algumas pessoas transitaram nas duas áreas. Por exemplo, Agostinho, ele é estudado até hoje, tanto na teologia como na filosofia. Ele viveu nos séculos IV e V e ainda hoje é relevante. E Tomás de Aquino foi uma dessas pessoas. Tomás de Aquino viveu no século XIII da nossa era, um filósofo medieval, e além de filósofo era teólogo, além de teólogo era filósofo. E Tomás de Aquino tentou ah, demonstrar algumas coisas espirituais, algumas questões, né? Tentou resolver algumas questões, ou pelo menos tentou demonstrar algumas coisas da teologia pela via da razão. Quer dizer, ali ele vive num período em que se tentou conciliar fé e razão. Antes dele, tivemos ali Santo Anselmo, que tentou procurar provar a existência de Deus pela razão. E Tomás de Aquino estabeleceu o que seriam 5 vias, ou 5 provas da existência de Deus. Vamos lá. A primeira prova, a primeira argumentação de Tomás de Aquino a respeito da existência de Deus é a seguinte: os seres têm movimentos e passam por transformações. Então você nasce, você se desenvolve, você é uma criança, você aprende um monte de coisa, você se torna um jovem, você se torna um homem, você vai adquirindo sabedoria. Então você vai passando de um estágio a outro, você vai adquirindo perfeição. E eu não tenho essa perfeição em mim mesmo. Por quê? Porque eu estou adquirindo-a. Então, se eu não tenho essa perfeição em mim mesmo, eu recebi de outro, e esse outro recebeu de outro, e esse outro recebeu de outro. Como nós não podemos retroceder infinitamente no movimento, na mudança, na perfeição, eu tenho que chegar a um primeiro motor, a quem deu o movimento a isso tudo e quem nos deu essa perfeição. E esse ser, para Tomás de Aquino, é Deus. Segundo, causa eficiente. Existem causas e efeitos na natureza. Uma coisa causa outra. E outra causa outra, e outra, e outra, e outra. Né? Nós temos, a todo momento nós vemos causas e efeitos. E a causa, né, gerando o efeito, ela também não pode ser uma causa primária, ela foi gerada por outra causa. Como nós não podemos retroceder infinitamente nas causas, nós temos que ter uma causa eficiente primária. E essa causa eficiente primária é Deus. Lembrando que Tomás de Aquino também falou de 4 causas, né? As causas dos seres, a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. A causa eficiente é aquilo que de fato causa uma coisa, né? Eu empurrei um carrinho, o carrinho se movimentou. Eu sou a causa daquele movimento, né? O fogo é a causa de esquentar aquela água. Então existem causas e efeitos. Só que eu não posso retroceder infinitamente, né, nas causas. Então eu preciso de uma causa primária. E essa causa primária, para Tomás de Aquino, é Deus. Terceira prova de Tomás de Aquino é a respeito de seres contingentes e de um ser necessário. O que acontece? Na natureza existem seres diversos. Seres que existem hoje e que não existiam ontem. Portanto, se eles existem hoje e não existiam ontem, eles não são necessários. Eles são contingentes. E o ser contingente, por não ter o ser em si mesmo, porque ontem, anteontem ou 1 milhão de anos atrás ele não existia, ele não é um ser necessário. Portanto, para que haja seres na natureza, é necessário que haja um ser necessário, porque o ser contingente não tem
esse ser em si mesmo para dá-lo a outro. A quarta prova de Tomás de Aquino é a respeito dos graus de perfeição. Há seres mais nobres, há seres menos nobres, há seres melhores do que os outros, né? E nós temos diversos graus de perfeição. E esses graus de perfeição não fariam sentido se não houvesse um grau máximo de perfeição. Quer dizer, a suprema bondade, a suprema beleza, a suprema virtude, a suprema justiça e assim por diante. E essas virtudes supremas, em grau máximo, estariam em Deus, que seria a fonte de todas essas coisas. E a quinta prova de Tomás de Aquino é acerca do governo, da ordem, do desígnio que se vê na natureza. Então, a todo momento nós vemos desígnios, nós vemos as coisas acontecendo por um propósito, né? O teu coração bombeia sangue para o teu corpo, o teu estômago digere, as coisas vão agindo para determinados propósitos e assim a natureza vai caminhando. E havendo esses desígnios, havendo essa ordem, havendo esses propósitos, tem que haver um planejador, tem que haver um ordenador, e esse ordenador é Deus. Então, esses são os argumentos de São Tomás de Aquino, um grande pensador, um grande filósofo. Passados aí quase 800 anos da sua morte, ainda estamos falando dele, ainda o estudamos. Então, é sempre relevante nós conhecermos esses pensadores. Eu não sei se você precisa de argumentos racionais para crer em Deus. Eu acredito que a experiência com Deus está além disso. Esses argumentos são válidos, são importantes. Tem gente que diz que não é, que é só a fé. Tem gente que acha que precisa disso. Eu acredito no equilíbrio entre as duas coisas. Acho, talvez que não dê para provar, mas acho que os argumentos favoráveis à existência de Deus na filosofia são melhores do que os argumentos contrários à não existência de Deus. Mas para além disso, se você for para a Bíblia Sagrada, a Bíblia não é um livro que tenta provar a existência de Deus. Ela simplesmente diz o que Deus está fazendo, o que Deus está falando. E essa evidência se torna contundente, se torna inquestionável na vida daquele que vive, na vida daquele que anda com Deus, na vida daquele que busca experiências com Deus e as recebe. Esse pelo menos tem sido o meu caso. Os argumentos são válidos, são interessantes para uma argumentação, para um debate, porém mais importante do que tudo isso é você ter experiências com Deus. O próprio Tomás de Aquino, pouco antes de morrer, teve ali, ao que parece, algumas experiências místicas, espirituais, e ele não quis mais escrever. E ele disse ao seu secretário que o perguntou por que ele não queria mais escrever, ele simplesmente falou: diante do que eu vivi, diante das minhas experiências, tudo o que eu escrevi é palha. Então eu acredito que diante da realidade suprema, diante de Deus, diante da glória tremenda do ser eterno, toda a nossa sabedoria, por melhor que seja, o mais fino do nosso conhecimento da filosofia e da teologia, viram palha. Mas enquanto a gente não tem essa experiência, vamos estudar. Um grande abraço.